Olá, galerinha. Vamos a mais uma aula de ciências, dando continuidade aí ao conteúdo de biomas. Na aula passada, vimos que o bioma da região amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com o maior número de espécies de biodiversidade em espécies de animais e também de vegetação. Hoje veremos aí o Cerrado e a Caatinga, iniciando lá na página 148. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocupa cerca de 20% aí do nosso território nacional. Nessa área encontra-se aí os rios, os grandes rios, que são o Rio Tocantins e o Rio São Francisco. Aí abaixo da página 148, nós temos aí a representação do Cerrado em Jacarandá, em Minas Gerais, em 2017. A paisagem desse ambiente é bem diferente lá da região amazônica, que ela caracteriza-se por árvores aí com arbustos espaçados e muitas gramíneas recobrindo o chão. E as árvores já são baixas, com troncos retorcidos, raízes profundas e casca grossa. Nós vimos que da região amazônica, o ambiente, as árvores são bem grandes, então já mudou aí. Nós já vimos que cada bioma vai ter aí seu relevo, vai ter seu clima, vai ter seu tipo de vegetação. As árvores são baixas, com troncos retorcidos, raízes profundas e casca grossa. Seu relevo é geralmente plano, com leves ondulações, planaltos e chapadões. Aí abaixo nós temos aí duas imagens aí lá de Minas Gerais. A área preservada do Cerrado do Parque Nacional da Serra da Canastra. E nós temos aí árvore com troncos e galhos retorcidos. Também no Parque Nacional na Serra da Canastra, em Minas Gerais também, em 2015. O Cerrado se localiza em áreas que apresentam chuvas constantes em meses do ano, por isso tem um período seco e outro chuvoso. Na época da seca, são comuns as queimadas naturais, que ocorrem principalmente quando há ocorrência de raios solares sobre a palha seca. Aí, no caso, temos aí a queimada natural, ocasionada aí através do contato dos raios solares com a vegetação seca aí. Somado a esse evento natural, o número de queimadas provocadas pelos seres humanos para obtenção de áreas disponíveis para a agricultura e a pecuária tem aumentado. Nós já vimos sobre isso, né? Que para produção, para execução dessas atividades de agricultura e pecuária é necessário o desmatamento ou as queimadas para a limpeza do local, para a execução dessas atividades aí, da agricultura e da pecuária. Essas queimadas são mais intensas do que as naturais, que acontecem sem controle, ameaçando aí a vida dos animais e da planta desse bioma. Nós vimos que tem grandes impactos aí essas queimadas, esse desmatamento para a execução dessas atividades, que acabam aí afetando a vida desse local, desse tipo de bioma. Então nós já vimos aí que o Cerrado apresenta aí o tempo da chuva e o da seca, dois períodos aí, o tempo da seca e o período chuvoso. Na época da chuva, a paisagem é coberta por flores silvestres coloridas, formam-se também frutos comestíveis, apreciado pela população local e vendido também nos centros urbanos, como o pequi, o araticum, o araçá e jatobá. Algumas espécies vegetais do Cerrado ainda têm propriedades medicinais e outras são empregadas na produção de cortiça, óleos e fibra. Nós temos aí abaixo a árvore de ipê amarelo em São Roque, Minas Gerais. Nós temos também o pequizeiro, que é o fruto do pequi, destaque em Caiapônia, em Goiás, em 2014. Vamos aos animais do Cerrado. Nós vimos que cada bioma tem sua vegetação, tem seus tipos de animais.
vai variar de acordo com o clima, com o relevo. Vamos lá, os animais do cerrado. O cerrado apresenta uma fauna característica, com aves das mais diversas cores e tamanho, além dos mamíferos répteis típicos. Um dos mamíferos do cerrado é o lobo-guará, um animal que tem hábitos noturnos, caçando pequenos mamíferos e aves. Outro animal típico desse ambiente é o tamanduá-bandeira. Ele usa aí as garras fortes para abrir formigueiros e cupinzeiro e captura esses insetos aí com sua língua grudenta. O tucano-toco se alimenta principalmente aí de frutos, mas esse animal também come inseto, largata, ovos e filhotes e outras aves. Outra ave presente nesse ambiente é a ema. Ela é a maior ave brasileira, podendo pesar até 35 kg. Apesar de ter grandes asas, ela não voa. Essas estruturas são usadas para ela se equilibrar enquanto corre. Então, nós temos aí o exemplo do lobo-guará, do tamanduá-bandeira, do tucano-toco e da ema aí, que são alguns animais aí que fazem parte aí do cerrado. Nós temos aí a ameaça ao cerrado. O cerrado está seriamente ameaçado pelo desmatamento de área para novas plantações, principalmente de soja e pastagem de gado. Nós vimos que ocorre aí esse desmatamento através para a produção das atividades da agricultura e da pecuária. Então, além de prejudicar a vegetação, prejudica também os animais que vivem nesses locais, que têm que partir em busca de outro lugar para sobreviver, em busca de um novo habitat. Nós temos aí, com a delegação dos habitats, muitos animais e plantação são prejudicados e correm risco. Nós temos aí, exemplo, além do lobo-guará e do tamanduá-bandeira, outros animais do cerrado ameaçados em extinção são o tatu canastra e a anta. Nós temos aí, lá em cima ainda, floresta de eucalipto na região de Olhos d'Água, Minas Gerais, em 2014. E nós temos também gado em pastagem localizado em Bela Vista, da Santíssima Trindade. Então, essas atividades aí prejudicam aí esses animais, acabam deixando muitos em extinção para a produção dessas atividades. Agora vamos ver um pouquinho do bioma da Caatinga. A Caatinga é um bioma encontrado somente no Brasil. Ela ocupa cerca de 10%. Nós vimos que o Cerrado ocupa cerca de 20%. Agora, a Caatinga ocupa a proporção menor, que é 10% do território nacional. Vamos ver aí a localidade. Paisagem da Caatinga em São Lourenço, do Piauí, em estação chuvosa, a seca e em ambos 2015. Duas representações aí, né? Tempo chuvoso e na época da seca. A área da Caatinga é ocupada aí, é conhecida popularmente como sertão nordestino. O clima da região é seco e quente, pois chove pouco durante um curto período do ano. As temperaturas são altas e não variam muito, ficando entre 24 a 26 graus. Há longos períodos de seca, que podem durar meses ou até anos. Nesses períodos, muitas chuvas e arbustos perdem suas folhas e o solo fica sem vegetação rasteira, mas algumas plantas continuam verdes, como os cactos, mandacaru e xique-xique. As plantas da Caatinga têm característica que lhes permite sobreviver a longa época da seca. Esse é o caso do xique-xique. Nós temos aí a imagem, a representação do xique-xique. Xique-xique em Parque Nacional do Catimbau. Esses e outros cactos são utilizados aí na alimentação humana e dos animais para nas criações da época da seca. Nós temos outra aí, que é o detalhe da planta xique-xique e sua flor. Nesse cacho, as folhas são modificadas em espinhos
e se as folhas fossem largas, havia maior transpiração e perdas de água. A flor do xique-xique atrai besouros, abelha e pássaro, que fazem a polinização. Em muitos casos, essas flores se abrem em apenas à noite, quando o ar é menos seco. Embora muitos rios dessa região sequem na época da estiagem, a área ocupada pela caatinga apresenta rios importantes, como o Rio São Francisco, o Paraíba e o Paraíba. O relevo desse bioma geralmente é composto de dois tipos de formação: as planas, que são os planaltos, e as áreas com inclinações leves, que são as depressões. Lá abaixo nós temos aí a representação: cânion do Rio São Francisco em Paulo Afonso, no sertão da Bahia, em 2016, e a outra é a vista da BR 428 sobre o leito aí seco do Rio Temporário em Cabrobó, Pernambuco, em 2018. Então, a vegetação da região de Cerrado já podemos ver que é bem diferente já da Caatinga. A vegetação também, né, enquanto a do Cerrado é composta por árvores pequenas, com arbustos espaçados, são baixas e com uma vegetação bem mais verdinha, né, bem mais que não é tão seca quanto a da Caatinga, devido a menos quantidade de chuva, a não chover tanto quanto lá na região do Cerrado. Animais da Caatinga. Apesar das longas épocas da seca e da temperatura alta, a Caatinga apresenta aí inúmeros animais nativos adaptados aí à condição desses ambientes. Nós vimos que cada bioma apresenta clima diferente, relevo, vegetação diferente, animais diferentes. Então, esses animais, eles sofrem a adaptação de acordo com o ambiente em que eles estão vivendo. São muitos répteis, como lagartos e cobra, e inúmeras aves, além de pequenos mamíferos, como os macacos e os roedores. Entre outros animais da Caatinga, podemos citar aí algumas espécies, como gambá, cutias, veados, saguis e aí gaviões. Muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção, assim como lá da região do Cerrado, por causa da caça predatória ou da destruição do seu habitat. Como nós já vimos, a destruição do habitat ocorre através do desmatamento, para a produção de atividades agrícolas, de atividades da pecuária ou a grandes plantações. Como a onça parda aí, está em extinção, o urubu-rei, o tatu-bola, a arara azul de Lear, o soldadinho de Araripe, o jacu verdadeiro e entre outros. A ararinha azul, por exemplo, já é considerada extinta na natureza, sendo encontrada apenas em criadouro. Então, esses são alguns animais que sofrem aí através de alguns impactos do ser humano na sociedade. Vamos lá, gotinhas de saber. Quando a terra arde. Alguns animais vivem na Caatinga, têm adaptação para a sobrevivência, à ausência de chuvas e ao calor intenso, com pelo grosso, carapaças e etc. Muitos animais, contudo, se deslocam para outras regiões em busca de comida e água na época da seca, voltando para a Caatinga quando as chuvas retornam. A Caatinga, já a vegetação dela é bem mais diferente devido ao período da seca ser maior, pode durar até anos, né? Então, durante esse tempo que não chove, a vegetação fica bem, as folhas caem todas, a terra fica seca. Esse processo de mudança de ambiente é chamado. Muitos animais, contudo, se deslocam por outras regiões em busca de comida
e água na época da seca, voltando para a Caatinga quando as chuvas retornam. Então eles partem aí em busca de outro habitat, enquanto esse local em que eles vivem não podem fornecer o que eles precisam, alimentação, água. Então eles partem em busca de outros locais e quando retorna o período da chuva, eles retornam para o lugar, para o habitat normal deles. Esse processo de mudança de ambiente é chamado de migração. Ela é praticada, por exemplo, pela pomba asa branca, que migra aí em busca de água e comida. Essa ave, aliás, é famosa no país por causa da canção Asa Branca, que foi um grande sucesso do compositor aí dessa região, Luiz Gonzaga. Na letra, o artista compara aí a migração da ave à dos brasileiros nordestinos em 1930 e 1980. Se deslocaram para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. É muito comum essa região aí, existem essas épocas aí que não chove, então não tem como alimentar o gado, eles não tem como gerar seu próprio alimento. Então as pessoas que passam por diversas necessidades econômica, financeira, acabam indo em busca aí de outras regiões do Brasil que podem fornecer para elas emprego para sustentar a si e a sua família. Então muitos nordestinos acabam partindo do seu estado de origem, migrando para outras regiões em busca aí de melhores condições de vida. Então, assim como eles partem aí nessa região, alguns animais também em busca aí de um lugar, de um habitat onde ele possa fornecer alimento para si e para sua família, acabam indo em busca, né, de outro lugar, acabam migrando para outras regiões e quando volta aí o período das chuvas, eles retornam aí para a sua cidade, para o seu habitat natural. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Cerrado, sobre a Caatinga. Um ocupa cerca de 20%, que é o Cerrado, o outro 10%. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com característica bem diferente aí da Caatinga. E o bioma já ocupa cerca de 10% aí da nossa região nacional. E nós podemos ver através da imagem que no período da seca aí fica um ambiente aí bem mesmo, fica bem castigado aí, né? Porque a gente não vê a vegetação verdinha, já vê tudo seco, as árvores sem folhas. Então os animais também acabam, pela ação do clima, acabam aí se afugentando, buscando abrigo em outras regiões. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!